A felicidade, ela está em Jesus. E é isso que nós temos pregado, e é isso que nós temos falado aqui. Nós temos tirado o foco das coisas e colocado o foco em Jesus. Amém? E eu quero falar um pouco a respeito disso. O título da minha mensagem nesta noite é Ponto Cego. O que é um ponto cego? Ponto cego, a maioria aí dos motoristas sabe que todo veículo tem um ponto cego. E dependendo do ponto cego, se você for fazer uma conversão, se você for virar uma esquina e você não conhecer os detalhes, as características do carro que você está dirigindo, você pode provocar um acidente. Então, o ponto cego, ele é importantíssimo. Pode aumentar um pouquinho só o volume para mim aqui? Amém? Senão a gente começa a forçar aí. Ótimo, obrigado. E o ponto cego, ele pode ser muito prejudicial para um motorista, mas na nossa vida espiritual também. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, lá no livro de Atos. Nós vamos ler Atos, do capítulo de número 8. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 8. Nós vamos ler aí alguns versículos do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. É o único livro da Bíblia que ainda não terminou. Ele está sendo escrito por mim e por você. Esse livro, quando você pega ele, você vai ler, você chega no último capítulo, você vai ver que ele dá uma parada brusca, e ali você percebe que está faltando alguma coisa. Na verdade, não está faltando nada, é que ele está sendo escrito, e ele vai ser terminado por mim e por você. Quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos terminar de escrever esse livro aí. Amém? Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso, olha só, e cheio de alegria, continuou o seu caminho. Amém? Queridos, esse texto, ontem nós fomos no café de pastores, e eu já havia preparado, estava preparando essa palavra, e
e o pastor pregou em cima desse texto, e ele falou, obviamente, num outro contexto. Eu vou usar algumas coisas que ele falou aqui, mas eu quero compartilhar com vocês sobre justamente isso que estava acontecendo com esse eunuco. O eunuco estava lendo a palavra, mas ele não conseguia entender o que estava escrito ali. E é interessante esse ponto, que o Espírito, o anjo, em algumas versões diz, o anjo falou para Felipe: olha, vai, se ajunta ao carro. E Felipe se ajuntou ao carro, e ali quando ele ouviu que lia o profeta Isaías, e ele perguntou: entendes tu o que lê? E a resposta do eunuco para Felipe foi: como poderei entender se ninguém me explica? Então, ali ele se juntou ao eunuco, Felipe se juntou ao eunuco e passou a explicar para ele as Escrituras. E foi algo muito interessante, porque esta palavra, como eu vender? Então, entender a palavra de Deus, ela é algo crucial para a nossa vida. Mas se eu perguntar aqui, se eu perguntar para você, você entende aquilo que está sendo, aqui você está lendo, aquilo que muitas vezes está sendo até mesmo pregado? É interessante isso, querido, porque parece que existe uma cegueira na vida das pessoas. Você lê, mas você não consegue compreender o que está escrito. E eu quero falar um pouco por que isso acontece com a gente. Isso não é exclusividade sua, amém? Não pense que você, eu não entendo a Bíblia, eu sou burro, eu não consigo ler. Não é nada disso. Se eu for estudar teologia, se eu for estudar letras, eu vou compreender a Bíblia. Não é nada disso. Não, a Bíblia não se entende por intelecto. A Bíblia não se entende por você ir numa faculdade, você não vai entender a palavra de Deus. Você pode ter conhecimento da letra, mas a parte espiritual, ela está oculta, até mesmo para muitos cientistas, pessoas consideradas inteligentíssimas, elas não conseguem compreender a palavra de Deus. E tem motivo, existe um motivo, porque as pessoas elas têm dificuldade em compreender a palavra de Deus. Então, como eu disse, as pessoas parece que têm um bloqueio, parece que tem algo que as impede de entender, como esse eunuco. Ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías, a qual se referia a Jesus Cristo. Esta passagem está lá em Isaías, capítulo de número 53, eu não vou entrar nesse ponto aqui agora, mas depois você pode anotar e ler. A passagem que ele lia se referia a Jesus Cristo. E Felipe passou a explicar para ele essa passagem, o que estava sendo referido, a quem se referia aquela passagem. E agora eu quero dizer uma coisa, eu até falei aqui a respeito, mas será que na vida de todo mundo pode haver um ponto cego em relação à palavra de Deus? A resposta é sim. Muitas vezes nós ficamos até mesmo indignados, e muitos até desistem de ler a Bíblia, porque elas começam a ler e falam assim: eu não entendo nada, então eu vou deixar esse negócio de lado, eu não entendo a palavra de Deus. Agora, existe um ponto que é muito importante. Por que acontece isso? Por que as pessoas elas têm dificuldade em compreender a palavra de Deus? Primeiro ponto que é muito importante para nós entendermos a palavra de Deus, ela se refere ao que o próprio Deus, ele ocultou isso de nós. O primeiro ponto foi que o próprio Deus, porque ele deseja que você o busque. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, ele está falando das águas purificadoras. E ali o profeta, ele vê um rio, ele tem uma visão de um rio descendo, e um anjo diz para ele: atravessa o rio. Ele começa a atravessar o rio. Então, a primeira vez que ele atravessa o rio, só molha os pés. Depois, cada vez que ele atravessa, ele vai atravessando várias vezes. E chega um determinado momento que ele não consegue mais atravessar o rio a nado, devido à correnteza. E ali está falando da profundidade da palavra de Deus. Você tem que ir se aprofundando dia a dia na palavra de Deus, para que você possa
desfrutar das coisas boas que Deus Ele tem para a vida de cada um. Agora, você pode me dizer por que Deus Ele faz isso? É óbvio, é óbvio. Se você tiver algo de valor, o que é que você vai fazer? Você vai deixar para que todo mundo veja? Para que todo mundo pegue? Não. Você só vai dar para as pessoas que realmente trabalhem, né, fielmente, trabalhem firmemente. Assim também, quando uma pessoa ela entra numa empresa, as pessoas que conseguem crescer numa empresa são as pessoas que trabalham diligentemente. São as pessoas que elas cumprem o horário, são as pessoas que respeitam o chefe, são as pessoas que quando o patrão fala para ela, olha, dá para você trabalhar 10 minutos a mais, a pessoa trabalha 15, dá para você chegar mais cedo, a pessoa está lá. Então as pessoas que são promovidas na empresa são as pessoas que mais trabalham. Agora aquele que o patrão fala para ele assim, olha, dá para você ficar 10 minutos, não, meu horário é até às 17 horas, vou bater o cartão e vou embora. O primeiro que vai ser cortado ele quando precisar fazer um corte na empresa é ele. Então assim também é referente à palavra de Deus. Aqueles que buscam, aqueles que desejam a palavra de Deus começam a receber. Quando eu entendi isso na minha vida, querida, a minha vida foi transformada. Eu fui transformado porque eu aprendi que é necessário você empenhar um grande esforço. É necessário você batalhar fortemente em relação à palavra de Deus. Hoje não, mas eu tive um período da minha vida, há pouco tempo atrás, que eu dormia às vezes 3 horas por noite, 2 horas e meia por noite. Eu vinha aqui no culto, saía do culto 10 e meia, 11 horas, ia para casa, quando era 2 horas da manhã, eu estava levantando para ir trabalhar. E eu continuava tendo minha intimidade com Deus, meu TSD com Deus, eu continuava sendo pastor, continuava trabalhando, era pesado, era muito difícil, mas eu sabia que para mim chegar a algum lugar, eu sabia que para mim alcançar um determinado objetivo, eu ia ter que empenhar um grande esforço. Então a palavra de Deus, primeira coisa, ponto que é necessário nós entendermos, ela está oculta por um objetivo único e claro, porque as melhores coisas, o tesouro mais valioso, ele está escondido. Se você não empenhar um esforço para conseguir alcançar um tesouro, você não vai experimentar nada daquele tesouro. Todos nós sabemos, onde é que estão as maiores riquezas da terra? Nas profundezas. Você sabia que há milhares de quilômetros da crosta terrestre afundando, existe diamante, e o homem ele não consegue, mas existem minas de diamante. O petróleo, ele só consegue extrair petróleo quem gasta muito dinheiro, quem investe em tecnologia. Assim também a todas as coisas. As empresas, as grandes empresas, elas crescem porque o patrão investe pesado. Então você precisa investir pesado para que você possa entender a palavra de Deus. E lá em 2 Crônicas, eu quero que você abra 2 Crônicas, capítulo de número 15. Olha só o que diz esse texto. 2 Crônicas, Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo de número 15. Olha só no versículo de número 2. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Israel, Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, olha só, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, quando é que você acha o Senhor? Buscando. Então, a palavra de Deus, ela está oculta por esse motivo. As coisas de Deus, querida, elas estão ocultas por esse motivo, porque você precisa buscar. Depois que você encontra Jesus, depois que você tem uma vida com Ele, que você se entregou a Jesus, você precisa começar a buscá-lo. Se você quiser desfrutar das coisas que tem o reino de Deus, você vai precisar buscar.
Você vai precisar empenhar um grande esforço para buscar ao Senhor. Muitas pessoas, elas não têm vitórias nas suas vidas, sabe por quê? Pergunte a vida de oração delas. Agora, quando você está vendo uma pessoa que ela tem uma grande vitória na sua vida, pergunte qual é a vida de oração dela, qual é o entendimento que ela tem, a busca que ela tem em relação às Escrituras. Eu vou ser bem sincero para você, vou só dar um exemplo. Às vezes tem pessoas que elas chegam aqui e falam, eu quero pregar, tudo bem, né? Como é que você é? Quantas horas você ora por dia? Ah, não, eu não oro não. Uma vez chegou a menininha aqui, uma criança, ela falou assim, pastor, eu canto maravilhosamente bem, o senhor vai dar oportunidade para mim? Falei, você canta? Canto, pastor, maravilhosamente bem. Falei, ótimo. E você já sabe algum salmo da Bíblia? Não sei não. Falei, então, quando você decorar algum salmo, você vem aqui, aí eu vou te dar uma oportunidade para você cantar. Por quê, querido? Porque nós entendemos que as pessoas, a palavra de Deus, ela diz, eis um homem diligente na sua obra, perante reis ele será posto. Então, quando você é diligente em buscar ao Senhor, você cresce. Tem pessoas que elas querem crescer na igreja, mas elas também não oram, não buscam a Deus, não leem as Escrituras. É necessário, às vezes as pessoas falam assim, pastor, para ser pastor é necessário estudar teologia? Não, é necessário você ser um homem de oração, necessário você ser um homem que tem um coração aberto, grato a Deus, para você ser colocado na sua posição. Uma vez, na igreja aonde eu me converti, nós, como a minha esposa falou aqui, nós trabalhávamos lá em equipe, e nós éramos treinados para ser pastores. E uma pessoa, uma vez, ela foi tirada do altar, porque ela cometeu um erro. Eu era apenas um membro de uma equipe, e aí o presbítero tirou essa pessoa. E aí a mãe dela falou, vocês tiraram a minha filha do altar. Falou, não, senhora, nós não tiramos a sua filha do altar. Ela saiu, porque ela começou a cometer erros. E toda vez que você começa a cometer erros e deixa de buscar ao Senhor, o próprio Deus te tira. Porque, querido, uma das coisas que nós precisamos entender é que se você buscar, Ele se deixará ser achado. Tem pessoas que não buscam a Deus e falam, olha, a minha vida não cresce, queridos. Jamais um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você buscar ao Senhor, o Senhor Ele vai derramar a bênção dEle sobre a tua vida. Isto é um segredo, se o buscardes, Ele se deixará achar, mas se você o deixardes, Ele também o deixará. Agora tem um outro ponto, que está lá na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, vamos lá, vamos ver qual é o outro ponto também, que torna uma pessoa cega, amém? Lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Perdão, é 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios 4, do 3 ao 6. Amém? Que diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outro ponto importante que impede as pessoas de entenderem a palavra de Deus, Satanás. Satanás, ele impede você, quando você está lendo, eu não consigo entender, eu não entendi, Satanás está te cegando. Satanás, ele impede. Vou fazer uma pergunta aqui básica. Quem aqui está assistindo televisão, aí você decide pegar a Bíblia para ler um minutinho e começa a sentir sono. Quem acontece isso aqui? É algo incrível, não é? Queridos, eu tinha uma revista que eu colecionava, eu gosto muito de avião. Eu fiz um curso de piloto,
E eu gosto muito de avião, gosto muito de aeronave. E eu colecionava uma revista, e quando eu casei, minha esposa jogou toda essa revista fora, que era a Aero Magazine. De fato, só fazia volume, que lá tinha que jogar fora mesmo. E eu gostava muito dessa revista. E um dia eu passei na banca, eu comprei uma revista, todo mês eu comprava uma revista, essa revista, e eu fui para casa. E eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, e comecei a ler, comecei a ter sono. Aí, isso foi uma questão de 2, 3 minutos, então eu deixei a Bíblia de lado, peguei a revista. E a revista tinha 62 páginas, eu li toda a revista. Quando eu terminei de ler a revista, eu falei, epa, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu peguei a Bíblia e me deu sono e eu consegui ler toda a revista? Eu falei, tem coisa errada. E a partir daquele dia eu comecei a me policiar. Toda vez que você pega a Bíblia, você sente sono. Por quê? Porque Satanás, ele cega, o príncipe deste século, ele cega o entendimento. Porque quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, ela vai trazer vida para você. Ela traz vida e Satanás, ele não quer. Satanás, ele não quer que você descubra aquilo que pode mudar a tua vida. Na palavra de Deus está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade te liberta. Quando você conhece aquilo que a palavra de Deus ela tem para a tua vida, a mudança, a transformação. Lá em Romanos 8 está escrito, e não vos conformeis com este século, mas Romanos 12 está escrito, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Satanás, ele não quer que você saiba. Então ele faz de tudo para te impedir de ler a Bíblia, de entender a palavra de Deus. Ele vai colocar, não, vai jogar videogame, vai ver tantas outras coisas, vai assistir um filme para você se distrair, vai fazer outras coisas, mas não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia, porque a Bíblia tem poder para mudar a tua vida. A Bíblia ela tem poder, é o que Paulo ele está dizendo aqui. O Evangelho de Deus, o príncipe deste século, ele cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás, ele vai te impedir, ele vai tentar, ele vai trabalhar para que você não compreenda, não entenda e não venha a ser curado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Então Satanás, ele vai fazer de tudo para que este ponto cego, que é entender as Escrituras, não vá se tornar algo na tua vida que possa ser tirado. E ele trabalha para isso. Olha só, um outro ponto que traz cegueira, que traz um ponto cego na vida da pessoa, é o pecado. Abra a sua Bíblia, lá em Juízes, um texto que, eu acho esse texto assim, muito chocante, porque esse homem, ele era um homem de Deus. Juízes 16, versículo de número 20, olha só o que aconteceu com o pecado na vida desse homem. Olha só o que o pecado trouxe na vida deste homem, na vida de Sansão. Juízes 16, versículo de número 20 a 21. Que diz assim, e disse ela, aqui Dalila, amém? Eu não vou ler antes para nós ganharmos tempo, Dalila. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse, sairei ainda outra vez, como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos. Olha só que coisa terrível. Eu acho esse texto, para mim, é um texto muito chocante. Da palavra de Deus, é um dos textos mais chocantes em relação ao pecado na vida do homem. O pecado, ele traz cegueira espiritual, cega. Aqui Sansão, por causa do pecado, por causa dele abandonar o Senhor, ele foi pego ali pelo inimigo, e ali teve os seus olhos furados. O pecado, ele cega a pessoa. O pecado traz cegueira espiritual, e Sansão, por causa disso, querido, um homem que era um servo de Deus, alguém levantado por Deus, um homem que tinha uma força excepcional, mas por causa do pecado, ele teve os seus olhos vazados, furados, e o pecado ele faz isso com as pessoas.
O pecado, ele vai tirando, ele vai enfraquecendo as pessoas aos poucos, e depois chega um determinado momento que ele acaba. Satanás, ele é assim, João 10:10 diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele veio para fazer isso com a vida das pessoas que não se atentam a esse ponto cego. Então, quando você deixa o Senhor, deixa de buscar ao Senhor, Satanás, ele vai fazer de tudo para fazer o quê? Roubar a tua casa? Não. Aqui vocês viram a peça do ladrão da alegria. O que Satanás, ele quer? Tem pessoas que pensam assim, bati o meu carro, Satanás quer o meu carro. Satanás não quer o teu carro, querido. Satanás, eu fui mandado embora de emprego, Satanás fez eu perder o emprego. Satanás não quer o teu emprego. Satanás, ele quer a tua alma. Satanás, ele quer te aprisionar, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e ele tem raiva de você. Eu às vezes vejo pessoas dizendo assim, olha, Satanás está furioso com você, viu? Satanás está, querido, Satanás, ele vai estar sempre furioso, sabe por quê? Você é a imagem e semelhança de Deus. Satanás, ele nunca vai gostar de você. Você quer que eu diga uma coisa? Satanás não gosta nem daqueles que se dizem satanistas. Eles são enganados, eles estão lá porque são enganados pelo diabo. Satanás quer destruir, Satanás quer usar eles para poder destruir a vida deles. Não tem aliança com o inimigo. Não pode haver aliança com Satanás. Não pode haver aliança. Não faça aliança com Satanás. No caso de Sansão, Sansão começou a fazer aliança com uma mulher. Sansão, por causa do pecado, daquilo que o fascinava, daquilo que seduzia os seus olhos, fez com que ele perdesse a visão e caísse numa terrível desgraça. Querido, o pecado, ele é terrível na vida da pessoa. Você vai vendo uma pessoa que ela começa a entrar por esse caminho, dali a pouco, ela está fora da igreja, afastada dos caminhos do Senhor, começa a falar contra a igreja, começa a falar contra a liderança, começa a falar contra tudo e todos, porque o pecado a cegou, o pecado entrou na vida dela e trouxe cegueira espiritual. Agora eu quero falar como se livrar de tudo isso, como se livrar de um ponto cego. Primeiro passo que nós precisamos entender e fazer, vamos lá, voltar para o livro de Atos, capítulo de número 8, eu quero ler aqui o versículo de número 31, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, o versículo de número 31, olha só, aqui o eunuco disse a Filipe, como poderei entender se alguém não me ensinar? Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender em relação, amém, uma das coisas que nós precisamos entender em relação à palavra de Deus, é que nós precisamos de ajuda. Este eunuco, ele não entendia, ele não estava entendendo, então o que ele disse? Me ajudem, Filipe, me ajude a entender o que está escrito aqui, me ajude, me explique, eu quero que você me explique as Escrituras. Queridos, nós aqui trabalhamos com discipulado. O discipulado é isso. O discipulado é você ter alguém do seu lado que lhe ensine os caminhos do Senhor, que mostre para você aquilo que você não está entendendo. Aquilo que você não está entendendo em relação à palavra de Deus. E foi o que aconteceu com ele. Ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E ali Felipe se colocou ali ao lado dele, passou ali a explicar as Escrituras, e ele entendeu, e por causa desse entendimento, você vai ver que ele se batizou, ele foi batizado, ele se batizou, ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, e ele se arrependeu, e o que aconteceu ali com ele foi que, naquele exato momento, o Espírito Santo levou a ele ter uma vida de intimidade com Deus. Mas agora tem um ponto também muito importante em relação à cegueira espiritual, que eu não posso deixar de falar aqui. Tem muitas pessoas que, como esse eunuco,
Quando você vai ler a história, o que ele estava fazendo? Estava retornando de Jerusalém. O que ele havia ido fazer em Jerusalém? Adorar ao Senhor. Ele estava, podemos se dizer assim, não era naquela época, mas ele estava numa igreja, estava numa igreja. E ele estava retornando, ele havia adorado, mas mesmo assim ele não entendia o que acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que elas estão na igreja, elas vêm na igreja, mas elas não conseguem entender a obra de Deus na vida delas. E elas precisam de alguém. E elas precisam que alguém lhe ensine e lhe mostre as Escrituras para ela. Porque aquele homem, ele era um religioso. E nós não podemos entrar na igreja e sair da igreja sem entender a obra de Deus na nossa vida. Você não pode sair daqui sem entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te levantar. Deus quer te erguer. Você precisa ser, querido, você precisa ser uma pessoa que viva como um filho de Deus. Por que Satanás ele quer manter você na cegueira espiritual? Porque ele quer que você tenha um casamento destruído, uma vida financeira destruída, uma vida ministerial destruída. É por isso que Satanás ele não quer que você entenda as Escrituras. Satanás ele deseja que você... Não é Jesus que mandou a mensagem para mim, tá? Não é, Satanás ele não quer que você entenda as Escrituras, porque mantendo assim, ele vai manter você na miséria, ele vai manter você na escravidão, ele vai manter você no pecado. Queridos, a minha esposa falou aqui, hoje eu tenho vivido algo extraordinário, a minha família, eu tenho uma família maravilhosa. Mas você pensa que sempre foi assim? Não foi. Não foi assim a minha vida toda. Eu já nem me lembro mais qual foi a última vez que eu discuti com a minha esposa. Eu não tenho problema conjugal dentro da minha casa. Eu não tenho problema, vamos se dizer assim, aonde eu fico preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer com as minhas dívidas? Como eu vou pagar as minhas dívidas? Querido, eu não tenho mais esse problema. Deus tem me ajudado. Como a minha esposa falou aqui, o dinheiro que apareceu na nossa conta, querido, Deus tem nos sustentado. Nesse começo de ano, nós estávamos pensando, olha, esse ano nós não vamos para Santarém. Alguém chegou e nos deu a passagem, alguém chegou e deu o dinheiro da passagem para nós. Eu falei, glória a Deus, Senhor. E é assim que nós temos vivido, porque eu tenho entendido aquilo que Deus ele quer para nós, aquilo que Deus ele quer para a igreja. Então, quando eu cresço, quando a minha família que está ao meu redor caminha junto comigo, todos nós crescemos e começamos a viver e a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para o homem. Satanás ele não quer que você desfrute. Satanás ele quer que você viva uma vida mesquinha, miserável, aonde você briga todos os dias com a sua esposa, aonde a sua vida financeira é uma vida destruída, você vive todo dia preocupado, correndo atrás do dinheiro, mas Deus tem uma vida para você, e uma vida com abundância, e Satanás ele não quer que você enxergue isso. Esse é o motivo de Satanás tentar te manter cego, sem compreender, sem entender as Escrituras. Queridos, quando eu olho hoje para a vida da Daiane. Eu estava na casa dela ontem, e eu falei assim, meu Deus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Querido, Deus tem nos dado tanta felicidade. Eu tenho vivido dias que eu jamais imaginava que seriam assim. Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, eu não sei você, mas eu aprendi isso, que quando nós morremos, nós vamos morar numa cidade de ouro, onde as portas serão de ouro, o chão, será tudo, algo maravilhoso, excepcional. Eu ficava maravilhado quando eu ouvia a descrição da Jerusalém, onde nós vamos morar. Lá é maravilhoso, mas é só quando eu morrer? Não, Deus ele quer que nós começamos a viver aqui na terra. Você precisa entender, não esperar uma mudança do governo. Não é o governo que vai mudar a tua vida, mas é Jesus Cristo. E quando você decidir, como esse eunuco decidiu, ele decidiu, falou para Felipe, vem cá,
Me ensina que eu quero aprender. E a alegria, quando você lê o texto, você vai ver que ele foi embora cheio de alegria. Deus, Ele quer encher o teu coração. Talvez você entrou aqui triste, talvez você entrou aqui abatido. Deus, Ele quer mudar a tua história. A palavra do Senhor em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como os irmãos aqui, a maioria sabe, em fevereiro, em carnaval de fevereiro do ano passado, eu estava aqui na igreja, eu vim aqui na igreja de manhã orar, e eu infartei nesse momento, eu comecei a ter um infarto aqui, e eu fui para o hospital, e vocês sabem que no mês de março eu fui submetido a uma cirurgia, onde foi implantado uma ponte safena, e eu passei todo esse período, havia tido dificuldades, mas Deus, querido, em momento algum Ele me desamparou. E quando foi agora, alguns meses atrás, eu fiz uns exames de cintilografia, e aí, deu que eu estava somente com 15% de função cardíaca, e aí eu fui fazer um cateterismo, e lá um médico, ele decidiu me implantar, colocar um stent, implantar um stent no meu coração, para melhorar, para ajudar a melhorar, e mesmo assim, mesmo com 15% apenas, eu estava pregando, eu estava caminhando, eu estava executando a obra, em momento algum eu deixei, porque eu sabia, eu tinha dia de eu vir orar aqui de manhã, e eu estava me sentindo, eu começava a orar, começava a me dar cansaço, mas eu não parava, eu continuava, e sabe o que acontecia? Deus me fortalecia, e agora com esse stent que foi implantado, o médico lá na hora, ele me mostrou, falou, olha, o sangue está fluindo normalmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou me recuperar dia a dia, e eu vou continuar, e Satanás vai ser envergonhado, porque, querido, aonde o Senhor Ele entra, Satanás tem que bater em retirada. Se Satanás ele está na tua casa, na tua vida, é porque você precisa se posicionar como este eunuco. Chame alguém para te ajudar, e você vai ver o inimigo bater em retirada, porque Satanás agindo Deus, quem poderá tocar na tua vida e te impedir de caminhar? Querido, a tua vida financeira, pare com isso. Tem pessoas que pensam, não, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar 12 horas, eu preciso trabalhar 14 horas, não, você precisa de Jesus, você precisa ter uma vida com o Senhor, Alguns anos atrás, nós tínhamos um rapaz aqui na igreja, que nós conhecemos, e nós batizamos ele, a esposa e as 2 filhas dele, e quando nós os conhecemos, havia uma destruição total, no meio da sua casa, e eu e a Cida fomos visitar eles, porque ele estava brigando demais com a sua esposa, e nós chegamos lá, a esposa dele estava de mini saia, e ali nós começamos fazendo um trabalho com eles, ministrá-los, e todos eles se converteram. E passou um determinado período, esse rapaz, nessa época que ele se converteu, ele estava desempregado. E aí passou um determinado período, ele arrumou um emprego. E aí passou uns dias que ele deixou de vir para a igreja, eu fui atrás dele e falei, querido, o que está acontecendo? Ele falou, não, pastor, não dá mais para mim ir para a igreja, eu tenho que trabalhar agora, pastor. Eu falei, mas nem no domingo não, pastor, no domingo eu trabalho até as 9, 10 horas da noite. Eu falei, mas querido, isso não, desse jeito você vai se arrebentar, pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, tenho dívida. E foi assim, querido. Passou um tempo, a esposa separou dele, as filhas se perderam todas, e a última notícia que eu tive dele, é que ele arrumou uma outra mulher, e essa mulher traiu ele com 5 homens, e a mulher dele, às vezes eu vejo ela no Facebook, lá no Nordeste, nas festas, na balada, as filhas perdidas, e ele perdeu o emprego, perdeu tudo, porque ele perdeu Jesus. Não perca Jesus. Se você está aqui hoje,
está passando por algum problema, sim. Talvez você precise trabalhar, mas se esforce para trabalhar e também servir a Deus, como eu fazia. Se esforce, faça, não deixe, porque vai chegar o momento que o Senhor, Ele vai mudar a tua história, vai trazer refrigério sobre a tua vida, e Ele vai mudar o teu opróbrio e a tua miséria. Eu tive um momento, quando eu me converti, eu trabalhava no hospital, meu horário de trabalho era 12/36. 8 meses depois de eu ter me convertido, mudaram meu horário de trabalho. Aí eu trabalhava todos os dias, das 3 horas às 11 da noite, e eu não podia mais para a igreja. Querido, como eu fiquei triste com aquilo. E aí uma pessoa me orientou, falou: Ataíde, vamos orar. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar para Deus mudar essa história. Falei: mas eu não posso, eu preciso desse dinheiro. Ela falou: não, mas Deus pode mudar. Sabe o que aconteceu? Passou um período, que eu não me lembro quanto tempo, acho que foi uns 6 meses. Nós oramos todos os dias orando. E aí o meu horário de trabalho mudou. E sabe o que aconteceu? Eu fui promovido. E aquele valor que eu ganhava de adicional noturno foi o dobro do que eu ganhava. Deus mudou a história, Deus tem poder para mudar a história, querido. Não confie no teu braço. Satanás, ele quer trazer cegueira, Satanás, ele quer te cegar, Satanás, ele quer impedir de que você veja o que Deus pode fazer na tua vida. Levante os teus olhos para o alto. De onde vai vir o teu socorro? O teu socorro vai vir do Senhor. O teu socorro não vai vir do teu emprego, o teu socorro não vai vir do governo, mas o teu socorro vai vir do Senhor. Tem pessoas esperando a mudança que vai vir da mão do homem, não virá. No livro do profeta Jeremias está dizendo: maldito o homem que confia no homem, mas feliz o homem que confia no Senhor, e cuja força é o Senhor. Deus vai te levantar, se você colocar a confiança nele, se você deixar que essa cegueira espiritual caia por terra, mesmo que você diga assim: eu não tenho forças, chame alguém. Você sabe aquela história? Sabe aquela história? Quem poderá me livrar? Chame por Jesus. Clame por Ele. Clame por Ele, clame por Jesus. E a cegueira espiritual vai sair da tua vida. E você vai experimentar. Eu quero finalizar aqui lendo. Eu quero finalizar lendo novamente aqui essa história deste homem. Ali em Atos 8. A partir do versículo de número 38, que diz assim: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água. Nós vamos ter batismo agora. Batismo, querido, significa alegria. Batismo significa mudança de história. E ele disse aqui: desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e cheio de alegria, continuou o seu caminho. Aleluia! Deus quer trazer alegria para você hoje, tirar a cegueira da tua vida e trazer alegria. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo o mover do Espírito Santo aqui. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, faz de novo, da mesma maneira que o Senhor fez na vida do eunuco, faz de novo neste lugar. Faz de novo. Eu quero perguntar aqui nesta noite: